Ok? Muito bem. Irmãos, o nosso treinamento de hoje, ele não chega a ser uma continuidade da semana passada. Mas ele, de uma certa forma, nós vamos pegar um pouquinho o gancho do que nós falamos a semana passada. E eu acho que a de hoje, ela encaixa exatamente com vocês. A da semana passada nós falamos sobre o perigo de uma pessoa infrutífera no reino de Deus. Né? Então, a palavra foi uma palavra de alerta, né? Para a gente ficar atento, porque Deus quer que a gente seja frutífero. A palavra de hoje, ela tem o mesmo cunho, só que eu acho que ela se encaixa melhor com a realidade que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, amém? Por quê? Porque ela vai falar exatamente da frutificação na nossa vida e como que Deus trata alguém que já é frutífero na obra de Deus. Então abra a palavra de Deus lá em João capítulo 15. Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo de número 15. Vamos ler alguns versículos desse texto bíblico para ouvir a orientação que Deus tem para nós nesta noite através dessa palavra. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. João capítulo 15. Quem achou, diga amém. Muito bem, diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Muito bem. Essas palavras que está escrito no capítulo 15 de João, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele faz uma analogia, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito de discípulo, falando a respeito de pessoas salvas, e falando a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. Então ele faz uma analogia, usando o exemplo de uma videira. O que é uma videira? É uma parreira de uva. Um pé de videira é o que produz uva. E nessa analogia, o exemplo que Jesus usa é o exemplo de uma videira enxertada. O que é uma coisa que já existe há milhares de anos. E eu vou tentar explicar um pouquinho qual que é o conceito do enxerto de uma videira, tá? O motivo, o porquê do enxerto de uma videira, como é que nasceu isso e como é que é esse processo do enxerto da videira. Bom, talvez naquele tempo, talvez até antes, eu não sei dizer exatamente quando que esse processo de enxerto ele nasceu, mas quando ele nasceu pelo seguinte motivo: os viticultores, os agricultores que plantavam uvas, a uva ela é uma planta. Hoje a tecnologia avançou bastante e hoje é possível adquirir um pé de videira enxertado, plantar e no ano seguinte já colher uva. Mas o processo natural dela, ele é um pouco demorado. A videira ela precisa ganhar um pouco de forma, ela precisa crescer. Normalmente uma videira assim, normal, nos padrões de antigamente, ela precisaria pelo menos 3 anos
para começar a dar já uma colheita considerável, para poder dizer assim, ó, agora a videira está produzindo de verdade, produzindo com qualidade. Então veja bem, a videira ela é uma planta que ela é bastante delicada com relação às pragas. E dependendo das regiões, dependendo dos lugares, ela é ainda mais delicada ainda. Porque existem algumas pragas que ela é letal em uma videira. Ela acaba com o pé de videira. Então veja bem, deixa eu narrar mais ou menos o acontecimento. Um viticultor, ele plantou um pé de videira e de repente surgiu uma praga. E a praga devastou, mas devastou o seu parreiral. Consumiu o tronco da videira, ele ficou pururuca, ele quebrava, ele deixou de produzir, ele não tinha produção. Acabou, aquela praga ela foi terrível, ela devastou a videira daquele viticultor. E ele percebeu que ele tinha trazido uma espécie de videira de outro lugar, que era uma videira de boa qualidade, de boa produtividade, mas ele percebeu que aquela foi a mais atingida de todas. Aquela praticamente foi levada a zero. E ele percebeu que havia uma videira, que ele não dava até muita importância, que ela era uma videira muito resistente, ela resistia às pragas, só que ela não produzia. Ela era uma videira, ela era um pé de videira, ele era resistente, as pragas não atacavam, mas ela não produzia uva. Ela produzia ramos, mas ela não produzia uva. Pode-se dizer assim que era uma videira, digamos que quase que estéril, que ela não tinha produção de uva. E o viticultor, ele percebeu que aquela praga que estava assolando aquela região, aquele tipo de videira era resistente a ela, principalmente no quesito do tronco. A praga não conseguiu atingir o tronco da videira. Então esse camarada, ele teve uma ideia. Ele pensou assim: e se eu pegar um ramo dessa videira que veio de fora, de outro lugar, que é produtiva, que os frutos são bons, são doces, que a sua capacidade de produção é grande, se eu pegar ela e eu tentar fazer uma adaptação, fazer um enxerto nessa videira que é resistente aqui, será que eu não vou conseguir ter o resultado? Então esse cara, ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele pegou e cortou aquela videira que era resistente e deixou só um pedacinho do tronco dela. Por quê? Porque ela era muito forte, as raízes estavam cravadas na terra, ela era muito resistente. A outra videira não, a outra videira, ela era muito simples, ela largava umas raízes na terra e ela se preocupava muito em produzir ramo, em produzir fruto, mas a outra videira, ela não tinha preocupação de enraizar, a preocupação de buscar nutriente da terra para se proteger das pragas. Ele percebeu isso, ele notou que essa diferença entre as duas existia. E essa outra videira não era, ela era forte, as raízes se arrastravam pela terra, infiltravam na terra, buscavam nutrientes da terra. Então ela era forte, ela não produzia uva, mas ela era forte. Então o que ele faz? Ele corta o tronco dessa videira forte. Ele corta o tronco, deixa apenas um pedaço acima da terra. E ele vai na lateral desse tronco e ele faz um pequeno corte. Não um corte muito profundo, que penetrasse muito no tronco dela, mas também não um corte superficial. Foi um corte que ultrapassou, digamos, alguns centímetros da casca. Ele fez um corte na diagonal. E ele foi lá, pegou um ramo daquela videira que tinha capacidade de produção, mas não estava resistindo àquelas pragas. E ele cortou um pequeno galho dela e fez uma cunha, fez uma ponta nela. Colocou exatamente naquele corte. Encaixou. Foi no mato, descascou uma árvore que a casca era bem resistente, maleável, e enfaixou aquela videira e amarrou e deixou as duas ali bem ligadas e esperou para ver o que ia acontecer. Com o passar dos dias, aquele ramo começou a brotar, mesmo não estando na terra,
mas começou a brotar. E foi brotando, e foi crescendo, e os galhos, e ele percebeu que agora havia uma diferença, porque agora aquele ramo ele começou a crescer, e agora a praga parece que já não tinha mais poder para atingir o ramo. Parece que ela estava imune, parece que a videira mestra, que estava na terra, que era forte e resistente, começou a passar nutrientes para aquele ramo, e começou a dar essa proteção. Então ele só ficou pensando o seguinte: vamos ver qual vai ser o resultado dos frutos. Aí ele começou a dar ramo, ele foi amarrando os ramos, preparou lá uma parreira, os arames e tal, amarrou e deixou. Para sua surpresa, a capacidade de produção daquela videira foi muito alta. E a qualidade da uva, extraordinária. Só que a qualidade da uva era do ramo, não era da videira. Não era da videira mestra, era do ramo. Então, o ramo, se o ramo era, digamos, de uma uva rosé, os cachos de uva eram rosé. Se era Niagara, os cachos de uva eram Niagara. Não, quer dizer, a videira mestra ali era responsável de tudo, mas os frutos eram resultado do ramo, porque o ramo estava enxertado. Aí nasceu o processo de enxerto de uma videira. Eu não sei dizer exatamente para vocês se hoje ainda o motivo, algumas pesquisas que eu fiz indicam que é exatamente isso, por uma questão de resistência, por uma questão de capacidade de resistência na terra, e que ainda até hoje é muito usado o enxerto da videira. Ok? Agora vamos lá. Jesus disse assim: o Pai é o agricultor, eu sou a videira. Sou a videira. Porque um dia eu deixei o céu e eu vim para a terra. Eu me fiz homem. Então eu vim para a terra, eu estou na terra. Só que o que é necessário produzir aqui na terra, eu não vou produzir. Mas eu tenho a capacidade de resistir qualquer tipo de praga. Agora, quem tem a capacidade de produzir é o ramo que tem que ser enxertado na videira. Quem é o ramo enxertado na videira? Somos nós. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nos batizamos, nós somos preparados. Nós somos preparados. A gente é pegado aquele ramo enorme, a maior parte dele não é aproveitado um pedacinho só, e a Bíblia diz que ele é limpo. Ele é limpo, ele é corretado, ele é feito uma cunha. Para quê? Quer dizer, Deus ele nos limpa totalmente para enxertar na videira, para produzir. E aí Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim, quer dizer, se eu estiver enxertado na videira, ele disse: eu estarei em vocês. Quer dizer, os nutrientes de proteção estarão em nós. E aí ele diz assim: aí vocês vão produzir. Porque veja bem, o ser humano tem capacidade de produção, mas não tem capacidade de resistir às pragas. É maldição, são problemas espirituais, é o pecado, é a armadilha do diabo. Nós não temos essa capacidade de resistir a esse bombardeio do mal. Mas se eu estiver enxertado na videira, Jesus disse que daí eu consigo, aí eu produzo, aí eu vou produzir na obra de Deus, e eu vou resistir a qualquer tipo de praga. Então veja bem, presta atenção. Aceitar Jesus, se batizar, é o primeiro processo para ser enxertado na videira. É aí que muita gente, irmãos, ele não encaixa certinho ali na fenda que está aberta. E essa fenda foi aberta lá na cruz, quer ver? João 19:34. Acompanhe a leitura para você ver que existe um espacinho para a gente ser encaixado lá em Jesus também. Quer ver? João 19:34 diz assim, ó: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, prestes aliás, ele já tinha morrido, já tinha entregado o seu espírito, o soldado chegou com uma lança e furou o lado de Jesus. Não foi assim, ó, não foi a penetração de uma lança até cravar no coração dele, não, foi apenas um corte. Foi exatamente do lado esquerdo, na altura da costela, o mesmo lugar. Se pegasse Jesus e Adão, ia ter a mesma cicatriz. Do mesmo lugar que Jesus tirou a costela
Deus tirou a costela para fazer a Eva, o mesmo lugar foi furado pelo soldado, para abrir espaço para enxertar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. É o encaixe da igreja. Só que o enxerto, irmãos, não é assim, não é pegar um ramo lá do jeito que está, sujo, bagunçado, e já enxertar na videira, não, é um processo. Então, antes do processo de enxertar, tem o processo da conversão. A pessoa vem para a igreja, conhece Jesus, Jesus fala com ela, e começa o processo de limpeza na vida da pessoa. Limpeza de vício, limpeza de pecado, limpeza de maus costumes, limpeza de religiosidade, limpeza de uma boca que fala palavras torpes, limpeza de pensamentos errados, limpeza de afastamento de Deus. Então há uma limpeza, há uma preparação, e sobra só um pedacinho assim, ó. E um pedacinho ainda com uma cunha, para encaixar e fazer o enxerto da videira verdadeira. Amém? Agora vamos lá, presta atenção. No enxerto de uma videira, uma uva, fazer um parreiral de uva, esse processo é um processo que requer um certo tempo. Ele é rápido, porque já está pronto, né? O pé de videira já está ali pronto. Só pega o galinho, enxerta ali, e um ano, né? Hoje é muito rápido, né? Na minha época, eu era de adolescente, que meu pai tinha um parreiral, ele demorava um pouquinho mais, uns 2 anos, para a gente poder ter a primeira colheita depois de feito o enxerto. Por quê? No primeiro ano, meu pai não deixava ela produzir uva, que era o tempo daqueles ramos ganhar forma, deles ter um tamanho adequado, né? Ter um formato adequado, e o parreiral ser montado. Aí no segundo ano era permitido. Por quê? Porque daí toda a seiva que vinha da parreira mestre subia pelos ramos, e aí produzia uma uva de excelente qualidade e muito resistente às pragas. Só que o que acontece, irmãos? Tem uma época do ano que a parreira ela começa a produzir ramo para tudo quanto é lado. Ramo, folha. Ela está se preparando para produzir os frutos. Mas aí ela quer bastante, ela quer produzir bastante, porque ela está recebendo ali muito nutriente da parreira, da videira mestra. Ela está recebendo, então ela larga ramo para tudo quanto é lado. E se deixar, se você tiver experiência de visitar um parreiral de uva, na época da poda, você vai ver. Se deixar, a qualidade cai e a produtividade cai. Porque daí em cada raminho daquele vai sair um cachinho de uva, e vai ser um cachinho de uva fraquinho, ruim, e às vezes vai ser um cachinho de uva sem sabor. Então o que se faz antes dela começar a produzir os cachinhos de uva? O viticultor, o agricultor, o dono da videira, ele vai lá e ele poda a videira. Ele poda os ramos. Aqui Jesus disse o quê? Que o viticultor, ele limpa a parreira. Olha o termo que ele usa. Jesus, ele deixa entender o quê? Que aqueles ramos que vão ser cortados é uma limpeza que está sendo feita na parreira. É uma limpeza. E aí Jesus, olha o que Jesus disse. Jesus diz assim, ó: vós já estáis limpos, quer dizer, podado, pela palavra. Então, como é que Deus nos poda? Por que Deus nos poda? E como que Deus nos poda? Primeiro, Deus nos poda porque Ele quer que a gente seja produtivo. Que a gente frutifique, irmãos. Que a gente frutifique. Se a gente não frutificar, Deus ele quer que a gente frutifique. Ele não quer que a gente seja uma pessoa infrutífera. Não. Ele quer que a gente seja frutífero no reino de Deus. É o interesse de Deus. Há uma preocupação de Deus com relação a isso. Então, tenta enxergar comigo, irmãos. Não é uma cobrança de Deus. Não é uma exigência de Deus. Não é que Deus fica exigindo. Não é que Deus fica cobrando. Deus fica apertando o camarada. Porque às vezes até pode soar dessa maneira. Vendo o pastor pregar, às vezes passar orientação para vocês, a pessoa pode se sentir assim, dizer: poxa, mas eu estou me sentindo pressionado, porque eu tenho que frutificar. Não é uma pressão da parte de Deus, é uma preocupação da parte de Deus.
Deus quer que você seja frutífero, porque você sendo frutífero, você é muito mais abençoado. Então, como há uma preocupação da parte de Deus, o que Deus faz? Deus diz assim, não, eu quero ver o meu filho frutificando, mas eu quero que ele frutifique assim, ó, eu quero que ele frutifique bem, com frutos de qualidade, que frutifique bastante, mas com qualidade. Eu não quero que ele se decepcione e cresça demais, e um monte de caixinha de uva ali e no final vire nada. Então eu vou preparar ele para ele ser frutífero. Então eu vou podar. E aí como é que Deus poda? Deus poda com a palavra. Certo? Então Deus não vai tipo assim. Eu vou dar alguns exemplos aqui aleatórios, só para você entender. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Digamos que o teu trabalho, a tua atividade profissional, o teu emprego, o teu ramo de sustento, digamos que ele, em algum momento, ele está te atrapalhando você de ser frutífero na obra de Deus. O que Deus vai fazer? Deus vai lá e vai podar, vai tirar o emprego. Não, Deus não faz isso. Deus não faz. Deus não é esse ser vingativo, esse ser que quer punir os seus filhos. Não, é o contrário, ele te guarda. Ele te guarda. O que pode acontecer na vida de uma pessoa? Pode ser que ela se envolva tanto com a vida profissional, com a vida financeira, com a vida material, e ela se envolve tanto com as coisas profissionais, materiais, financeiras, que daí, ao se voltar para isso, ela começa a dar um pouco as costas para Deus. Tá bom, Senhor, tá. E aí, ao dar as costas para Deus, não é que Deus diz assim, agora eu vou te castigar, não. Deus fica, poxa vida, né, eu quero abençoar, eu quero proteger, mas como ele dá as costas para Deus, aí o diabo se aproveita disso, porque daí a pessoa ela fica vulnerável naquela área da vida dela, e aí o diabo vai lá e age. Aí às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes começa a ter problema financeiro, começa a ter problema material, e aí muita gente acaba dizendo assim, não, olha pastor, eu acho que Deus está castigando o irmão lá, porque ele podia estar trabalhando na obra, por ser mais frutífero no reino de Deus. Então assim, não, Deus não faz isso, irmão, Deus não faz, certo? Deus não faz. Como é que Deus trabalha então? Como é que é a limpeza que Deus faz? É pela palavra, que ele limpa. Então, quando que eu entendo que está acontecendo um processo de limpeza na minha vida, para mim ser mais frutífero, é quando a palavra me confronta. É quando tem um tema, tem um assunto, tem uma área da minha vida, que a palavra começa a me confrontar. E eu não estou falando só na pregação do pastor aqui na igreja, estou falando em todos os aspectos. Que Deus pode me confrontar com a palavra de muitas maneiras. Claro, é muito comum Deus usar a pregação, porque, digamos assim, a pregação, eu acho que é a linha mais direta que nós temos de contato com a palavra de Deus. Mas pode ser lá uma leitura bíblica. Eu estou lendo o capítulo da Bíblia, de repente, eu chego numa parte assim, que eu digo assim, ai, que eu sinto o canivete de Deus me podando, dizendo para mim assim, ó, nessa área que você ainda não mudou. Olha nessa área que você ainda não foi lapidado, ainda está faltando essa mudança na tua vida. Então, a palavra de Deus, ela não vem para me ameaçar. Ela vem me preparar para as coisas boas que virão, se eu aceitar a porta. Se eu aceitar a porta. Então eu tenho que enxergar a limpeza de Deus na minha vida pela palavra dessa maneira. Quando a palavra me confronta, e olha só, eu falei domingo aqui na igreja sobre isso, 90% que está na Bíblia é literal, não é interpretação, irmãos. Porque muita gente, olha só, nós somos frutos de um cristianismo religioso. Você se converteu numa igreja evangélica, mas a nossa raiz religiosa cristã é a mesma. É a mesma. Até daqueles que não se converteram, a nossa raiz religiosa é a mesma. E isso se tornou uma cultura no povo cristão, e mesmo os evangélicos convertidos ainda carregam de forma inconsciente
Porque uma cultura é algo que está impregnada na mente das pessoas, até mesmo sem elas pensar naquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você pensa em Jesus, não te vem uma imagem na cabeça de Jesus? Vem ou não vem? Que imagem é essa? É a imagem que foi embutida em nós do cristianismo, a raiz cristã do nosso país. Quando ele pensa em Jesus, a gente já imagina aquele ser, o cabelo meio comprido e tal, né? Alguns até imaginam de olho azul. Quando você pensa em anjo, como é que é o tipo de anjo que você pensa? Quando alguém está ministrando assim, irmãos, tem anjo nesse lugar, tem gente que já começa até a sentir o vento das asas. Irmãos, isso é uma cultura religiosa cristã que está impregnada em nós. Então, assim, muito da cultura religiosa cristã, da religiosidade cristã, ainda está embutida em nós. E uma delas diz respeito à Bíblia. A gente tem um pouco ainda o mito da Bíblia, de dizer assim, eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Eu entendo, irmãos, o que está escrito na Bíblia. É claro que tem algumas partes que requer uma revelação divina para você ter compreensão da profundidade. Agora, quando a Bíblia diz assim, que Jó sentou num punhado de cinza e ele pegou um caco de telha e raspava as feridas, foi isso que aconteceu, irmãos. Foi isso que aconteceu. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus transformou água em vinho, foi isso que aconteceu. Quando Jesus diz assim, cuspiu no chão, fez barro e passou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque do Senhor, foi isso que aconteceu. Quando a Bíblia diz assim, que o povo de Israel cercou Jericó, deu 13 voltas ao redor e o muro caiu, foi isso que aconteceu, meu irmão, foi isso, é literal, não é interpretação. Aí muita gente, por tentar carregar para a interpretação, se depara com alguns textos bíblicos que é Deus podando a pessoa, corrigindo ela, mas ela olha e diz assim, mas cada um interpreta de um jeito. Não é interpretação, é obediência da palavra. É obediência da palavra. O grande problema que nós enfrentamos hoje, sabe qual é? É que os crentes não se deixam limpar com a palavra. Não se deixam, ficam tentando achar, né? Não tem um maluco aí que diz que tem que fazer uma revisão da Bíblia? Não apareceu um doido aí que está dizendo que tem que fazer uma revisão da Bíblia? Irmãos, isso é só o começo. Isso é só o começo do que nós vamos ver ainda. Mas o que a Bíblia diz? Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio da palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de revisão, irmãos. Ela não precisa de nenhuma revisão. A palavra de Deus é atual para nós hoje. E é a palavra que me limpa. Então não adianta eu olhar, achar que a Bíblia lê e dizer assim, Deus criou o homem e a mulher. Mas nós estamos vivendo uma outra época hoje, pastor. Não adianta nós lermos a Bíblia e ver que Jesus, o primeiro milagre dele, ele fez num casamento. E a gente diz assim, pastor, o importante é a gente viver bem. A palavra vem para limpar. Por que ela vem me limpar? Porque Deus quer que eu seja frutífero. Deus quer que eu seja frutífero. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer que você seja frutífero no reino de Deus. Deus, Ele quer isso. Deus está preocupado. Ele quer fazer de tudo, irmão, de tudo, para te ajudar a você ser frutífero. Deus, Ele quer, Ele está disposto a tudo para você ser frutífero. Amém? Ele não está te forçando e nem vai te castigar pelo fato, de repente, se alguma área da tua vida as coisas não correram exatamente como tinha que ser. Irmãos, tira da tua mente essa ideia de um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele é justo. Ele é justo. O que está escrito aqui na palavra, ele não volta atrás. Ele é justo, mas ele é amor. E ele está preocupado e ele quer nos ajudar. É por isso, a Bíblia diz assim, que Deus açoita a quem ele ama. Esse açoite, irmãos, não é jogar a pessoa no chão e pegar uma açoiteira e não, é a palavra. O açoite aqui é a palavra. É quando a palavra toca em nós.
Deus, ele disciplina, a Bíblia diz, ele disciplina o filho que ele ama. A disciplina o que é? Correção. Irmãos, o pai que não corrige o filho é porque não ama. O pastor que não corrige a igreja, não corrige seus discípulos, é porque não ama. Certo? Quem ama corrige, porque quer ver a pessoa fazendo o certo. E Deus também. Ele corrige quem ele ama. Então tem certos momentos, irmãos, que a gente leva, mas olha, assim, um laço da palavra. Eu já teve situação, irmão, que eu já tentei correr. Que Deus falou na palavra e eu tentei e falei, não, você deu conta que eu não vi. E Deus pegou numa outra volta, Deus pegou mais forte ainda com a palavra. E, irmãos, se tem uma correção para quem teme a Deus, que é doída, é a da palavra. A da palavra. Quem teme a Deus é a da palavra. É você ouvir uma pregação ou abrir um texto bíblico para ler e Deus, no meio daquela palavra, te corrigir. Dói. Mas você sabe que aquela poda é necessária. Porque dentro de pouco tempo, aquela aí vai cicatrizar e não vai doer mais. Vai cicatrizar. Você nem vai lembrar mais daquilo. Mas ali é que Deus vai te fazer muito frutífero. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a tua vida. Meia hora de oração. Quando terminar o nosso horário, eu chamo os irmãos para nós encerrar o nosso culto. Que Deus abençoe a todos.